Muito bem, muito bem. Belezura, rapaziada. Hoje eu vou estar aqui batendo aquele papo rasteiro, bacana, né? Com o amigo Raoni Maciel, que já está aí. E vou colocar ele aqui para dentro, para ele falar aqui com a gente. Deixa eu colocar aqui. Dali, Raoni. Entra. Seja muito bem-vindo, né? Fala aí, meu nobre César, como vai? Beleza, beleza. Beleza? Tudo em ordem aí, cara? Tudo na paz, na medida do possível, né? Desses Isso. momentos aí que a gente está vivendo. Tudo muito, muito intenso, né? Ao mesmo tempo que as coisas parecem estar estagnadas, mas dá aquelas sacudidas e tudo acontecendo, né? São Uhum. momentos aí que a gente está reconfigurando a vida, né? E fale aí você, cara, como é que você tá? O que você Tudo tá bem, meu aí? amigo César. Aqui direto de Fortaleza, né? Aquele nosso Isso. calor típico aqui nordestino. Gostei do cartaz lá atrás, ó. Ah, Conheço pode aquele crer. cartaz, hein? Antigão. Isso aí é Pois é, antigo. cara, tô por aqui, né? Tô por aqui em Fortaleza, né? Agradeço a você aí pela oportunidade de bater aquele papo, né? Já tá planejando aí um certo tempo, né? Verdade, verdade. Verdade. Então essa conexão aqui, ó, Rio de Janeiro, Fortaleza, né? Essa aí é o Uhum. milagre da internet, né? A gente está podendo bater esse papo aqui, está proporcionando aí esse papo. E vamos lá, hoje a gente está aqui com o Raoni para ele falar um pouco, né? Aqui como é o procedimento normal, primeira vez que o amigo vem aqui, a gente fala um pouco sobre um contexto geral, né, da conjuntura do amigo no RPG, né, na vida e tudo, para a gente chegar a alcançar ali um pouco dos projetos e tudo, e da participação do amigo na cena, né, do RPG. Então vamos falar um pouco disso aí, Raoni. Fala pra gente aí um pouco quem é você na fila do pão, né? Quem é o Raoni e como é que é essa história aí do RPG na sua vida, né? Até chegar aí à conjuntura atual, e os projetos aí que você tem trabalhado, né? Essa coisa, esse jargão aí, realidades colidem, como é que é isso? Como é que a gente traçou esse caminho aí? Fala um pouco aí você, cara. Beleza, César. Bom, eu sou RP, eu não gosto dessa expressão, né? Mas eu sou RPGista aí de longa data também. Mas quando eu jogava na fase da infância e da adolescência, né? E aí, nesse período da minha vida, né? Eu tive um acesso a uma educação, por exemplo, uma educação pública, né? Então, eu sou oriundo da escola pública. E isso eu gosto de deixar bem registrado desde o início, para que as pessoas tenham noção do porquê que depois de, ao longo de 20 anos, me bateu uma preocupação de dialogar o RPG com essas coisas das realidades colidindo, né? Então, eu sou oriundo de escola pública, né? Trabalhei a minha vida inteira, desde muito novo, né? Foi um dos motivos pelo qual eu me afastei do próprio RPG em si, por um determinado período. E aí, responsabilidade de trabalho, né? Devido a ter que trabalhar cedo, essa parte de ser um trabalhador brasileiro, né? Essa coisa toda. E uma responsabilidade familiar já a partir dos 23 anos de idade. Então, quando também eu acabo me afastando ainda naturalmente do RPG em si. Mas, o que ocorre? Depois de um bom tempo, depois de um longo período, né, acompanhando apenas as pessoas que participavam dos eventos, né, na cidade, um pouco à distância, né, até um pouco assim nostálgico, na expectativa de tentar conseguir alguma coisa,
eu me vi pegue novamente com os mesmos parceiros da fase juvenil a partir do ano de 2017. E aí foi quando, já dentro do curso de História, eu estava pesquisando, né, porque eu sou da área de História, aqui da Universidade Estadual do Ceará. Eu estava pesquisando uma outra linha de pesquisa que tem a ver com a minha formação de turismo e tal, que o Nordeste, Fortaleza em especial, tem essa grande vocação. E aí eu pensei, pô, cara, depois de tanto tempo, em 2017, eu poderia falar de RPG, né? Aí eu pensei, poxa, eu posso trabalhar com isso. E aí foi quando o RPG ele bateu de novo na convivência com os amigos, né? Naquela coisa positiva que ele tem. Mas eu não podia pensar no RPG como eu pensava quando eu era jovem, sabe? Então, acabou que mexeu com outras coisas não resolvidas, que era uma questão assim que tem a ver com acesso, com consumo, com a educação em si. Então, tudo isso bateu na minha cabeça, sabe, cara? E aí foi quando eu dei o instalado para pensar o RPG de outra maneira, e não como a galera pensava até então, diante de tanta pesquisa que tem sobre esse hobby no país, sabe? Acredito que o amigo deve saber, deve conhecer, né, que tem inúmeros trabalhos aí, Brasil afora, que versam sobre o RPG, se liga? Mas não com essa tentativa de fazer o que eu estou fazendo aqui na cidade. Porque existem grupos que se organizam, e aí eu trabalho com isso, desde os anos 90, em especial a partir dos anos de 94. Mas, no aspecto do estudo como hobby, a pegada é diferenciada, com outra ideia, o pensamento como a gente já se propõe, né? Um pensamento progressista, um pensamento de resgate de algumas discussões. Se liga, César? Boa noite aí ao pessoal que chegou agora. Me Não, ouve, César? bacana, bacana. Tô te ouvindo, Ah, tô te ouvindo. É que eu mutei aqui para não ficar ruído. Mas não, pois isso não. aí, muito, muito bacana, né? Então é isso, né, cara? A gente vai se desenvolvendo aí na nossa vida, né? Fazendo parte de um processo e a gente carrega com a gente esse interesse que a gente tem pelo RPG e acaba juntando tudo, né? Quando a gente vai tomando essa consciência, né? Consciência de classe, esse entendimento ali do nosso papel no mundo, do nosso agir, né? E a gente se mantém próximo ali do hobby, do RPG, a gente acaba fazendo essa conexão, né? Como se dá o RPG dentro dessa questão, né, da sociedade desigual, dessa questão da cultura de massa, dentro dessa questão da indústria cultural, né, dessas diferentes mídias que tem de entretenimento, né, e aí o RPG no meio disso tudo, né, porque tudo isso envolve essa questão da acessibilidade, essa questão da inclusão, e a inclusão gera uma pergunta também, né, incluir em quê, né, incluir o quê como massa consumidora, né, é isso também, é para isso que quem se luta para se incluir, é nisso, não, ou para fazer uma mudança, né, para trazer ali a rapaziada, levar o acesso ao hobby, mas para ser algo além de apenas um produto a ser consumido, né, que eles possam ter acesso. Então, realmente, né, são reflexões que a gente, conforme vai tendo um esclarecimento, que se faça ali, né, comum a gente, esse tipo de reflexão, muito bacana. E aí você fica à vontade, então, né, você falou aí, se você quiser falar, você ainda está jogando alguma coisa, o que você tem jogado e tudo aí, e entrar também nessa questão, então, você falou, né, de até chegar aí nesse objeto de estudo, né, da maneira que você construiu tudo, então que se aprofundasse mais ele aí e fique à vontade para fazer suas colocações aí. E boa noite aí para quem chegou aí, sejam bem-vindos aí.
estamos falando aqui com o Raoni, né? Ele vai falar um pouco aqui sobre essa pesquisa aí que ele faz, que ele desenvolve aí, sobre RPG, consumo, educação, todos esses elementos aí. Fica à vontade aí, Raoni. Beleza, César. Bom, agradecer mais uma vez e dar uma boa noite para o pessoal que está aqui com a gente e para a galera que vai ver futuramente aí no seu canal Rizoma Cultura, né? Cara, assim, o interessante de pensar nesse lance de pesquisa, de falar sobre o RPG e tal, tem a ver, né? Perpassa naturalmente pelo lance do consumo. E aí eu já conclamo aqui a galera que está vendo a gente, né, a pensar, né? Quem é que tem, né? Quem possui um livro? E aí, em especial, o RPG como livro-jogo, né? Porque atualmente, né, e aí me incluo nisso, a gente tem jogado mais no aspecto aí do virtual, né? Até eu também, né? Como um cara aí que não tem muita afinidade com a parte mais tecnológica, me adaptei um pouco, né? Os amigos criaram uma mesa virtual, a gente se encontrou virtualmente. E uma coisa que eu acho interessante é que essa pandemia, além de ter toda essa problemática, né? Ela, ao mesmo tempo, trouxe uma coisa nova, cara, que foi o nascimento de muita gente, né? Então, veja você, o grupo de amigos, né? Tiveram filhos, né? São 3 crianças que estiveram aí nascendo nesse período, cara, da pandemia. Veja você. Então, a gente também teve o afastamento natural por causa dos trabalhos e tal, mas a pandemia nos aproxima e traz uma vida nova. E, claro, respeitando todo o luto das pessoas que passaram por isso, e eu conheço, e não são poucas, né? Conheço pessoas que estão passando por essa, né? E aí, imagina o seguinte, então, o turbilhão do pensamento sobre o hobby, o RPG, veio antes da pandemia, né? Claro, mas aí a pandemia favorece você pensar outras coisas. E por que não dizer a nossa condição, cara? A nossa condição de ser no mundo, sabe? Porque fica mais evidente, fica cada vez mais concreto na minha cabeça, por exemplo, o que a pesquisa trazia, sabe, no seu bojo. Quando você vai refletindo, você pensa em quantas coisas vão começando a ficar claras. Uma delas é o lance de ter o acesso ao produto, que de fato, né, a gente só poderia tê-lo lá nos anos 90 se fosse adquirindo. Mas aí tem uma outra faceta da pesquisa que a gente esquece, que é o quê? É criar dois mundos, né? Quais seriam esses dois mundos, assim? Seria que você precisa ter um alguém, né, deste grupo que a gente forma, qualquer que seja o grupo de qualquer parte do Brasil, né? E aí, o Roberto aqui com a gente, boa noite aí, Roberto. Beleza, eu vou explicar aqui, Roberto. Então, assim, antes que eu entre nos detalhes do RPG em si, né? O RPG, ele é um jogo, né? Um jogo que já foi traduzido como um jogo de interpretar papel, né? Tudo bem, é uma maneira de explicá-lo, mas o RPG vai para além disso, né? O RPG tem uma base de pensamento onde ele foi criado até mesmo antes dos anos 70, né? Mas a gente pensa que o ano de 74 é o ano fundador, né? Da base, com o famoso D&D, que a galera chama, que é o Dungeons and Dragons. Para a galera que talvez esteja assistindo a gente e não entenda especificamente, né? Eu vindo da minha boca, isso que geralmente eu não explico, né? Porque a galera que eu já trabalho com o público já conhece, mas é bom a gente lembrar. Então é um jogo de interpretar papéis que chega ao Brasil nos anos de 74, né? Aliás, que chega ao Brasil a partir dos anos 80, com a galera que tem a cultura de viajar para o exterior, né? Uma galera que entende de inglês, que traz os produtos na formatação original, aqueles que podiam viajar e trazer o produto. E aí esses contatos vão se alastrando, inclusive também em escolas particulares, né? E aí é onde entra o meu pensamento, né? Porque eu tive acesso ao produto RPGístico por conta de pessoas que tiveram, na sua escola particular, contato com o jogo. Então eu costumo dizer que eu fui capturado pelo RPG, o jogo, né? Através de alguém que já conhecia o produto. Então já começa aqui o pensamento, né? Como é que eu poderia dividir então? A minha perspectiva é que
existe um grupo dentro de um grupo do RPG, né? E aí, isso pode ser, digamos assim, pode ser pensado no Ceará, pode ser pensado no Rio, pode ser pensado em São Paulo, em Minas, onde você quiser. É possível fazer uma reprodução da pesquisa dessa maneira. De que maneira? Um cara ou um colega seu que vai adquirir aquele produto, e esse produto ele vai se alastrar na mente dos outros, porque esse cara ele vai ser chamado de mestre. E aí, na pesquisa, eu chamo o cara de consumidor-jogador. Por que consumidor-jogador? Porque ele adquire o produto antes que todos os outros o façam, e ele é responsável por impactar com o seu discurso, com a sua narrativa, com o seu conhecimento de base, de origem familiar, de origem social, né? E vai espalhar isso para as outras pessoas. Ah, Raoni, mas e aí? O cara pode ser da mesma escola que o outro e também ser um leitor, quanto mais, vem de uma família classe média, alta e tal. Pois é, mas naturalmente o papel do consumidor jogador, o mestre, ele está envolto numa capacidade, e aí eu vou usar a expressão intelectual, um pouco adiantada. Por quê? Porque ele vai ter que ter todo um cabedal, ele vai ter que ter todo um conhecimento, né, de mundo que ultrapassa somente a leitura do livro. Ele é o responsável por levar o RPG para os outros colegas que vão sentir a aventura com ele. Então, respondendo um pouco aí da pergunta do colega Roberto, o RPG é um jogo que vai te colocar dentro de um ambiente fantástico, de um ambiente ficcional, de um ambiente da Idade Média, por que não dizer, né? Já que a gente está falando com uma pessoa que conhece de história, ou então no futuro, né, um RPG apocalíptico, ou seja, ele te transporta como um livro para um lugar onde você vai construir a sua narrativa junto com outras pessoas. O cara que é o consumidor jogador, que é o mestre, não vai fazer sozinho, mas ele é o grande responsável por catapultar toda a narrativa. E aí, por que eu digo que ele é o consumidor jogador? Porque ele adquiriu o produto antes que o jogador o fizesse. Então, o jogador, não sendo passivo, mas ele vai ser capturado por esse elemento de alguém que conheceu o produto antes. E aí vem uma série de discussões, como, por exemplo, o produto livro ter nele, por si só, um efeito psicológico, um efeito de vislumbre de quem está olhando para o objeto e pensar, esse cara que está carregando esse livro, que tem um dragão vermelho na capa, sabe de alguma coisa, né? Então, é nessa pegada que eu visualizo como é que se inicia e por que se inicia essa pesquisa. E tentando responder um pouquinho também a pergunta provocativa aí do amigo Roberto, né? Bacana, bacana. Muito, muito legal isso aí, né? Colocar isso. Colocando também para o Roberto, quem tem dúvida sobre o RPG, né? Como a Raoni falou, é isso, é um jogo, né? Hoje a gente tem aí essa coisa do storytelling, da contação de história, até como algo usado nas empresas, né? Para ter dinâmica de grupo ali, empresarial, coisa e tal, né? As escolas, só que o RPG ele é diferente do storyteller, porque ele não é uma mera contação de história, ele é um jogo, então ele tem regras, né? Então, assim, diferente da brincadeira do polícia e ladrão, que é uma brincadeira e não é um jogo, porque você acredita ali no que o amigo fala, atirou, não atirou, foi, acertou, concorda, aceita. No RPG, tem esses relatos de fato, se tem dúvida se aconteceu ou não, vai ter uma mecânica, né? Que ali são as regras, as ferramentas para resolver essa questão ali da narrativa e tudo. Como a Uni colocou, essa questão ali do consumo, né, do material, do livro, e tudo isso, acho que isso tem ali um papel para a gente entender a história do RPG, como o RPG foi se colocando na sociedade, né,
na sociedade brasileira, essa questão da presença do material físico, daquele que tinha acesso, como ele falou lá no início em inglês, depois começou a vir alguma coisa em português. Eu mesmo tive acesso aos livros-jogos, né, que não são exatamente RPG, são coisas que tentam se aproximar do RPG, mas tem uma coisa de condução mecânica diferente, não tem a liberdade do RPG, mas eu comecei a jogar RPG com os livros-jogos, eu pegava as regras do livro-jogo, eu via pessoas mais velhas que jogavam vampiro, não deixavam a gente jogar, aí eu falei, ó, mas isso aqui, com esse negócio aqui que eu jogo, dá pra gente jogar, né? Então eu comecei a mestrar, eu acho que reflete isso, você ter o material, você ter um livro, né, ter essa coisa da discussão, mas eu acho que isso foi se reconfigurando, né? Hoje eu acho que já é um pouco diferente. Hoje você vai, não são exceções, né? São casos realmente bastante que você vai ver pessoas que têm o livro, né, do D&D, que é o mainstream, né? É o famoso, é o que está nas outras mídias, é o que está na TV, né? No seriado, é que o youtuber, o cara do YouTube, o influencer joga. Então você vai ter pessoas que compram livro, né? Compram um livro e tem esse jogador, ele nem é jogador, ele quer ser jogador, ele não quer ser mestre, e ele tem, às vezes, um mestre que vai mestrar, ele nem tem o livro, né? Pegou aquele PDF traduzido por fã, né? Ali, baixou na internet, né? Quantos anos eu não joguei o quinta edição com PDF? Foi que nem tinha tradução, demoraram meia década Verdade. para trazer o quinta edição. Eu não saco nada de inglês, né? Então nem que quisesse ali, não tinha como. E a gente jogava e tudo, aquela coisa. A gente ficou jogando o AD&D segunda edição durante muitos anos, porque era o que a gente tinha, não se interessa. A gente não entendia esse negócio, mudou, tem outro agora, 3, vai comprar de novo, tudo de novo. Não, a gente ficou jogando, a gente nunca jogou a terceira edição. A quarta, os meninos mais novos resolveram. Ah, não, vamos imprimir. O rapaz tinha comprado uma impressora, se empolgou, imprimiu o livro todo. A gente foi jogar a quarta, aquela coisa. Então, assim que vai se reconfigurando, né? Os acessos às mídias, a maneira, né? E aí é legal você falar isso, porque agora, né, para quem não sabe, o RPG é uma coisa tão vasta, existe milhares, né, se não milhões de sistemas, de conjuntos de regras para se jogar, mais diferenças, ambientações, né? Tudo que você pode imaginar de tema, do cinema, da literatura, tem jogo para você jogar, né? E então isso vai cada vez alcançando mais pessoas, né? Hoje essa coisa tem uma juventude que curte esse negócio de mangá, de anime, a rapaziada, que talvez não fosse alcançado por aquela coisa mais tradicional do medieval, né? Do heróico, mas que essa coisa de mangá, e o RPG hoje alcança isso, alcança tudo, né? E aí você tem os sistemas minimalistas, né? Os sistemas gratuitos de panfleto, você tem sistemas complexos que também são gratuitos, mas são até que ponto também, para você pegar o SRD do D&D do livro básico, ele é liberado, ele é gratuito, né? Se você souber inglês, você vai ler inglês, senão você pode pegar a tradução de fã, que também acaba sendo gratuita, além de ser de graça, né? Que gratuito é quando é permitido. Mas se o CRD é permitido, então é permitido você ter também o PDF dele traduzido, né? Então, quer dizer, pode ter o D&D, você pode falar que o D&D é gratuito também, mas ele é gratuito, só que ele é um tipo de jogo que te leva a querer consumir outros livros, outro material, porque ele é um jogo de você ir inflando, né, seu personagem, diferente de um jogo minimalista, que tudo que você precisa tá no panfleto, né? Então eu achei legal essa observação que você falou do mestre, né, como consumidor, mas você concorda comigo que tem uma reconfiguração hoje em dia sobre essa questão do como se dá esse consumo, né? Como se dá até essa questão do papel do mestre, até também a gente pensar hoje em dia, crescendo cada vez mais o jogo sem mestre, né? O RPG não só o solo, como compartilhado também, que várias pessoas jogam sem ter um mestre. O que você pensa sobre isso tudo aí?
César, assim, eu gosto de pensar numa frase de um historiador norte-americano, que é o Peter Burke, sabe? Ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ele fala até num livro chamado A História Cultural, né? O que é história cultural? E história cultural é o meu ramo de pesquisa na história. Ele fala uma coisa interessante, que é o seguinte: a aparente modernização faz escamoteamento de uma tradição. O que é que eu quero dizer com isso? Repetindo, a aparente modernização faz um escamoteamento de uma tradição. O que é que eu quero dizer? Para que a gente possa acessar esse mundo, que notadamente é um mundo de letramento, é um mundo onde você tem que ter uma capacidade de leitura, né? E aí eu me remeto ao nosso país, no sentido lato, de regionalidade, de dificuldade de leitura dos nossos jovens, e aí a gente inclui o público adulto, certo nisso? Nós já somos um público adulto, mas a gente sabe que ainda hoje jovens estão aí batalhando, né, para os seus vestibulares da vida. Hoje nem tanto, né, mas a gente tem o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que seria isso, Raoni? O que é que você quer associar isso? O que é que tem a ver isso com o RPG? O RPG, por ser um material, né, o objeto livre, né, como eu falei antes, que tem esse poder de carregar com ele uma espécie de capacidade dentro dele, que é diferente de outras coisas, aí eu já primeiro preciso pensar, quem acessa o livro? O livro é objeto físico, né, é o que eu estou falando, mas também isso pode ser estendido ao uso dele como material virtual. De que maneira? O próprio PDF. Né? Qual o produto que você também terá de adquirir para ler o seu PDF, seja um notebook ou um smartphone, ou o livro físico em si. E aí eu digo isso pensando nas mais diversas pesquisas ao redor do país e o próprio setor que diz, né, o próprio setor de editoras do país que anuncia que nós, né, o brasileiro, é um público que não lê. O brasileiro é um público que de 5 livros por ano, ele lê 2 e deixa um pela metade, que seria o terceiro. E aí, baseado nisso, claro, em fontes de pesquisa. E digo mais, já que estamos falando numa época de pandemia, o próprio país perdeu 4,5 milhões de leitores. Entende? Raoni, associa isso com o RPG, porque eu não estou entendendo ainda. Vamos associar. Quando eu disse a você que o consumidor jogador ele é aquele que adquire o produto inicialmente, antes do jogador, porque ele é aquele cara que teve aquela condição e se encantou pelo próprio objeto em si, que é o livro. Ora, eu poderia ostentar qualquer outra coisa, menos um livro, mas eu ostento um livro. E, geralmente o leitor do RPG, ele é um leitor ávido, ele gosta, ele consome o livro como quem consumisse um sorvete. Para ele é muito natural que ele tenha acesso ao letramento, porque assim foi introduzido na sua vida desde cedo, porque ele advém, e não sou eu que digo, né? São os sociólogos, eu me ancoro também para falar através dos sociólogos, como o Emile Durkheim, o Max Weber, o próprio Marx, e por que não dizer o Pierre Bourdieu, né, que é um francês. E vão dizer que, em especial o Pierre Bourdieu, que até mesmo a sua capacidade de leitura, ela advém de um corpo, de um tecido social que você não tem noção, você já está dentro dele. Então, naturalmente, o consumidor jogador, que será o mestre, ele vai ser o cara que adquire a capacidade de leitura e o estímulo da leitura vindo do seu próprio seio familiar, ou ele pegou isso da escola. E aí o Bourdieu também usa a classificação de capital escolar. Então vamos lá, para ficar resumido aqui, porque eu sei que é um pouco prolixo. Mas assim, resumindo a história, ele é o cara que a família estimula ele desde cedo a ler. Entendeu? Então, tudo bem, pode não ser o caso, o seu, ou o meu, ou de algum outro espectador. Mas veja só, a minha pesquisa apresentou, num universo de 50 pessoas entrevistadas, aqui na cidade de Fortaleza, que 30% dos jogadores de RPG são formados no ensino superior completo e 40% deles
estão nesse período de fazer a universidade. Os demais estão com o ensino médio em andamento, ou seja, é um público especificamente letrado, é um público especificamente com a capacidade financeira para a aquisição, embora alguns decidam não adquiri-lo fisicamente. Podem simplesmente, como você colocou, baixar o livro na internet. Aí vem a segunda parte, que é como você vai usar o equipamento que você vai usar para ler aquele produto. E aí vem o custo do produto. Vamos lá, em poucas palavras. A última edição, que é a quinta, cada livro do tomo de 3 livros, não são obrigatórios, né, mas são 3 livros, cada um é R$160. E quanto custa um celular smartphone dos mais baratos, atualmente no Brasil? O mais barato que eu vi, R$480. Então veja, ainda que nós tenhamos a modernidade, e aí de forma alguma, ô César, discordando de você, só colocando dados para a gente refletir juntos, né? Mas, tipo assim, quais são os meandros que o cara vai percorrer para ser atingido por esse jogo? Aí vem a parte da educação. Porque o educador pode, e ele é reconhecido como um cara que vai estimular um leitor a surgir. As pesquisas feitas pela Associação Brasileira de Editoras, e eu vou te passar depois isso, se você querendo, mostra que o principal referencial para uma pessoa ler é na fase jovem, na escola. Então, nós, educadores, temos a função de despertar no cara, ou na garota, a necessidade de ler. E aí, por sua vez, pode ser que ele seja atingido pelo jogo, porque ele já é um cara letrado. Deu para sacar mais ou menos o raciocínio? Ou viajei muito aqui? Não, deu, mas você entende então que para você despertar o interesse, né, ou se dedicar, talvez não ser só um jogador casual, né, mas ser um jogador realmente que tem como hobby, né, ou algo mais na sua vida, o RPG, então você teria que ter esse hábito de leitura primeiro. Você não acredita também que possa ser já também o caminho inverso? Até como você está falando, né? Não ali de a pessoa lê o RPG porque ela lê, mas ela lê porque ela começou a jogar RPG, porque afinal é uma coisa que as pessoas discutem muita coisa na internet, né? Falam muitas coisas. E esses dias estavam falando sobre isso, coisa e tal, e quer botar, porque as pessoas querem até se colocar como superior, porque joga RPG, então lê. E que eu jogo RPG, eu sou um leitor, eu sou uma pessoa. E será que é isso mesmo? Será que ela lê? É esse que falou? Será que ele precisa ler realmente para estar jogando? E será que não pode ser o contrário também? A pessoa, por se interessar pelo jogo e achar algo fantástico, que você pode ficar... Por exemplo, eu joguei a D&D segunda edição 10 anos sem nunca ter lido o livro do AD&D segunda edição, entendeu? Falavam para mim o que eu tinha que jogar, porque para mim o jogo o que mais me interessava era narrar o que eu fazia, né? Era interpretar, era falar ali as coisas, e aí tinha uma mecânica ali no meio, que eu sinceramente, fiquei 10 anos sem dominar a mecânica. Falavam, joga isso, joga. Tem na ficha? Tem, não tem, não tem. Então, assim, será que não pode levar, né, assim, como faz na escola, né, às vezes você apresenta o jogo, a pessoa fica encantada e aquilo levar ela a buscar ler, né, porque assim, é uma coisa que eu digo, que você não precisa saber ler para jogar RPG, né, você pode ser analfabeto, seja por várias circunstâncias da vida, sendo adulto, ou por ser uma criança não alfabetizada, e você vai jogar RPG do mesmo jeito, né? Agora, talvez fazendo parte desse universo, aquilo vai te despertando, né? Querer ter mais entendimento do assunto, e esse entendimento vai se dar de uma maneira mais massiva pela leitura, né? E isso te levar a buscar ali.
Então, assim, eu participo muito de evento, né? Participava de evento presencial, agora, sei lá, Uhum. fazer quase 3 anos sem evento, né? O A gente não negócio sabe só mais nem que online. época tá, É, né? nem sabe, né? Mas online ainda participo, né? E aqui na Baixada Fluminense, o pessoal do RPG World fazia muito evento, tanto que foi um motivo de eu colocar o Rizoma como algo online, né? Mesmo antes da pandemia. O Rizoma deve ter aí uns 3 anos. Inicialmente, o Rizoma era para a gente jogar one-shots presenciais. Quando eu descobri esses eventos, eu falei, não tem por que eu fazer isso. Porque nos eventos tem one-shot. Então eu vou lá e mestro no evento, as one-shots. E aí eu comecei a conhecer esse negócio de jogar online. Falei, pô, então eu vou fazer isso de puxar one-shots online, mesas online, vamos jogar. E fiz o Rizoma. E no evento, muita gente ali aparece muitas pessoas que não são jogadores de RPG, né? Os lugares que os eventos são feitos, nas Uhum. bibliotecas, aí chama as pessoas na praça, chama pessoas de escola para ir grupo de escola, escoteiro, e aí vai aquelas pessoas que não são jogadores de RPG ou são ali casuais e tudo, e vai tendo contato, né? Com o hobby, conhecendo e misturando, associando com as outras mídias, né? Olha, igual aquilo, né? E o filme, e o jogo, e o anime, o mangá, e olha, podemos viver. E você não acha que isso também, talvez porque eu concordo muito que isso que você está falando tem um peso histórico muito forte, né? Num processo histórico ali realmente muito forte, de ser realmente uma mídia que se desenvolve através da leitura, então ser uma mídia para quem tem um capital cultural de leitura, mas que isso, nas últimas décadas, talvez, tenha se diluindo, né? Tenha se diluindo, né? E você tem vários braços do RPG. O RPG mais tem, o RPG, né, o D&D, e a gente tem vários, por exemplo, panfleto, eu tenho aqui dúzias de jogos que são um panfleto. O meu jogo mesmo, Macaco Gordo, é um panfleto. Eu tenho outro jogo, que é o Doce de Marmelo, também é um panfleto, né? E são jogos completos, não são jogos que deixam de ver alguma coisa, só são formas diferentes, né? Mas talvez isso possa levar a buscar o interesse por ler, né? Por querer mais assunto, até também por querer não propriamente só ler o jogo, né? Mas ler ali mídias associadas ali à ambientação do jogo, né? Vai buscar ali, tô jogando aqui medieval, pô, esse negócio, né? Então, vou ler aqui um livro que fala sobre isso, conta uma história, legal. O que você pensa aí sobre isso também, sobre essa possibilidade, essa inversão aí, né? De levar as pessoas a buscarem, né? Ainda mais a gente fazendo esse papel de educador, levando para a escola, o RPG, levando para o evento, né? Será que a gente só alcançaria quem lê? Ou será que a gente conseguiria incentivar as pessoas a ler, né? Ou mesmo que não Uhum. leia, mas que desenvolva ali essa capacidade ali lúdica, né? E outras habilidades ali. O que é que você pensa sobre isso aí? Uhum. O RPG ele tem um potencial fenomenal, né? E a gente, como educador, sabe que isso deve ser muito bem aproveitado, né? Sem dúvida alguma. E uma das oportunidades que a gente tem é justamente poder levar para uma sala de aula, embora, e aí eu faço as aspas aqui, porque existe toda uma dificuldade, né? Existe toda uma necessidade de organização, de cronograma, de combinado com as coordenações e direções, e geralmente ele é estimulado nos contraturnos, né? Geralmente. Então, como as experiências dos outros colegas educadores que eles me falam tem sido mais nessa parte dos contraturnos ou eventos que eles se propõem a fazer nas escolas, né, aos finais de semana, para chamar o público mesmo efetivo. Quando não, nos encontros nas periferias, que é uma experiência que Fortaleza teve, né, com duas grandes equipes aqui que ainda existem, funcionam, né, e também, aí, para não fazer o bairrismo, né, eu prefiro citar dois casos do Sudeste, que é o caso da galera do RPG e Cultura, né,
da figura ali com Maurício Borges, e a galera aí do Rio, né, galera fluminense, que é o pessoal também do RPG de periferia, que na figura do Fabiano Cachamorra também, que eu os conheço. Então, assim, por que eu estou citando esse ponto? Porque há uma possibilidade de levar o RPG para outros bairros, né, para uma outra galera, e que aquele jogador possa ser capturado assim como muitas pessoas foram, né, nos últimos anos. Então, é interessante pensar nessa possibilidade, porque isso acontece. Boa noite aí ao pessoal, né, Aruxa, o Stênio, obrigado por estarem conosco. E assim, por que eu gosto de citar esse exemplo? Porque o próprio pessoal do coletivo RPG de Periferia, ao mencionar que ouviram a minha fala, né, em relação a uma participação que eu fiz num programa aí de podcast, e aí eu mencionava sobre isso, e os caras pensavam justamente nesse lance do RPG voltado para o público proletário, né? Então, uma maneira de forma adicional, né? Então vamos colocar aqui uma pitada nesse lance de não só promover a cultura do RPG, mas também promover a coletividade. O sentido de coletividade que aí, me permita, César, de certa maneira, a gente acaba diluindo isso pela vida que a gente leva, pelo ambiente citadino, pela parte urbanizada, pela selva de pedra que a gente vive e das relações de consumo e fluidez, né, que a gente tem. Então, o resgate do RPG coletivo e cara a cara, que também é necessário, de certa maneira, manter, para que a gente mantenha a chama viva do que o próprio criador pensou, né? Que são os criadores lá atrás, nos anos 60. Então, embora sejam norte-americanos, e isso não é demérito, né? Mas os caras criaram pensando numa concepção de RPG horizontalizada e não verticalizada como a gente está sacando hoje. Onde você detém um capital cultural do jogo, porque você tem todas as séries, todas as edições de luxo de todos os RPGs possíveis e imagináveis. E tem um cara que não tem nenhum. E tem um cara que vai justamente conseguir jogar, como você mencionou, sem ter um livro físico. Mas por quê? Porque ele usa da capacidade de abstração. E aí vem um sociólogo brasileiro, que também me ocorre, que é o Gessé Souza, que diz, olha, pensando até mesmo no próprio Bourdieu, o Gessé Souza diz, olha, cara, a gente tem que pensar bem quem é o cara que tem cultura e o cara que não tem, porque a gente não pode esquecer de uma coisa chamada corpo. O corpo do brasileiro, em geral, do periférico, que é de onde eu venho, é o cara que tem que usar o seu corpo para sobrevivência e garantir o pão. Não é o cara que tem a capacidade de abstração e o tempo do ócio para garantir a leitura dos seus livros de RPG. E se não dá escola o didático o cara não tem, que sal do RPG. Então, eu quero problematizar isso, né? Quero problematizar isso, e o Stênio já se acusando aqui, né, nos comentários, que tem todos os livros, né? Pôster, escudo do mestre, dado de toda natureza e tal, e coloração. Mas veja, esse lance horizontalizado, ele se perde porque a nossa concepção de felicidade, todas as aspas aqui para esse conceito de felicidade, baseado no mero consumo da coisa. E você perde a capacidade de interação pela mera aquisição de um produto. Saca? Então, a minha provocação, a minha reflexão com você, nas outras falas que já fiz aí em congresso, né, em Dia Nacional de RPG, e vai vir outra aí, né? Eu fui convidado para participar da Gen Con e tal, que é justamente a internacional, e eu estou levando essa fala do mesmo jeito que estou tratando com você, meu amigo César. Eu tratarei disso da mesma maneira para as pessoas que forem ver a fala. Porque eu acho que chegou um momento da gente também refletir enquanto o que é que nós estamos fazendo da nossa convivência, porque o RPG é pensado para o coletivo. Não adianta dizer que é coletivo e simplesmente transmitir a sua live com seus equipamentos, né,
fonográficos, audiovisuais. Parece que você vai gravar um disco com a câmera de alta definição e o cara, às vezes, nem captou, o cara nem quebrou ali o algoritmo para saber que existe um diabo de um RPG. E aí, para fechar essa parte, né, eu lembro de uma coisa que nunca vou esquecer, que recentemente teve um apresentador de televisão aí, que falou em rede nacional as 3 letras RPG, e a galera desceu o pau no cara. Porque ele não poderia ter citado essas 3 letras sem que ele desse uma contextualização. Mas, cara pálida, ele não tinha a obrigação de explicar em rede nacional o que era, mas em poucos minutos viu-se que houve um ápice de procura pelo nome dessas 3 letrinhas no Brasil. Isso é uma divulgação. Mas não, a galera queria que pedisse autorização, né? Como se todo mundo que quisesse pensar RPG, falar de RPG, precisasse da autorização da velha guarda. E isso é uma balela, saca? Então, eu não creio nisso. Isso não é horizontal, isso é verticalização da coisa. É para dizer que só quem pode falar é quem tem um produto, é quem é leitor, é quem adquire. Pô, e não é assim. A gente sabe que tem uma galera que não tem acesso. Eu nunca tive um livro de RPG. Até hoje. Mas jogo porque eu consegui adquirir a capacidade de abstração. Que pouca gente, e aí não me colocando num pedestal não, mas querendo descer dessa ideia, que pouca gente tem um tempo para refletir sobre a própria condição de vida, sobre a sua própria condição política. Entende? O César, é um negócio enraizado no Brasil, muito perigoso, e ele é um sistema. Ele é uma maneira de agir, é uma filosofia, e não é de hoje. Tudo bem? Não, tudo bem, tudo bem. Não, bacana, bacana, mas assim, mas você entende que, então, que, né, assim, é isso que você falou, né, dessa coisa, passando por isso rapidamente, de citar, né, o RPG nas mídias e tal, ali, essa coisa do domínio ou não, mas é porque também, assim, a gente tem uma verticalização feita pelo mercado, né? Então, mesmo que não parta dessas pessoas, dos consumidores, daqueles que usam o título de RPGista, né, você tem o mercado ele se apropria, e você, quando você joga coisa ali, RPG, o que é RPG? RPG ali na TV, nas outras mídias, é o mainstream, né? É aquilo, é aquele enquadramento, aquele formato, né? Que é assim, funciona desse jeito, né? Quando a gente vê, às vezes a gente vê pessoas postando algo sobre D&D sem falar que é D&D, falando que é RPG. RPG é isso. E está falando de D&D, né? Coisa específica de D&D. E isso é altamente tóxico para a cena do RPG, do RPG nacional, das pessoas que se levam isso além do hobby, tentam trabalhar com isso, que elas ficam ali na margem dessa coisa toda. Então tem essa disputa de espaço, né, de um lado ou para o outro, as pessoas querendo visibilidade, e se as pessoas não têm, quem tem é o mercado, é o mais tempo que impõe ali o seu carro-chefe, né, e criando até uma coisa à parte, né, separada, como você falou mesmo, essa coisa do espetáculo, né? Ninguém faz um espetáculo, investe em câmera e microfone para jogar o meu RPG do panfleto. Ele vai fazer isso para jogar o D&D, né? Então é um outro universo, é um universo que vai além do hobby, vai além do RPG, é uma coisa que quando transborda muito pouco, né? As pessoas às vezes se surpreendendo com um RPG que vendeu milhões, não sei o que, vai ser bom para a cena, não sei o que. Mas não alcança. Primeiro que o RPG que vendeu milhões é um RPG de R$ 200, como você falou, né? Que não vai alcançar quem a gente quer que alcance.
Mas ao mesmo tempo é o que vai ser vendido como sendo RPG. É o que vai fazer, às vezes, ali, aí o jovem, você vai apresentar um RPG acessível para o jovem vai falar, mas não é isso não é RPG. Porque RPG é o que ele viu ali naquela outra mídia, né? Então, Uhum. que foi vendido para ele como sendo RPG. Então a gente vive esse conflito o tempo todo, né? Mas aí voltando, você, Pois não. então, assim, você não acha que é, mas que o RPG então, possa ser um instrumento ali para ajudar mesmo que né, a gente sabe a realidade, né, o jovem que a gente trabalha na escola pública, ele tem ali, ele ainda não conseguiu parar para pensar na sua vida, no seu destino, e ele vai ser jogado ali, né, já está ali na realidade cruel, complicada, cada vez mais a responsabilidade vai cair sobre ele e ele vai ter que ali se achar ali no mundo produtivo, né, para sua Isso. subsistência e sem parar ali, talvez. E o entretenimento que ele vai ter que opinar é o entretenimento mais fugaz que é passado para ele, como sendo aquilo ali, né? Que faz parte dessa ideia da indústria cultural, né? Que você tem que consumir coisas fugazes ali que vão te dar prazeres imediatos, algo efêmero, e voltar à rotina do trabalho e o seu dinheiro voltar para isso. E você não acha, se você não vê que talvez levar o RPG ali possa tirar um pouco disso, né? Levar para ele, porque capital cultural não é magia, né? Por mais que ele não tenha, talvez desde da infância, um determinado capital cultural ligado à leitura, talvez possa ir sendo despertado, né? Porque não tem fórmulas Pode, mágicas, né? Você tem pode ali sim. centelhas, né? Não é porque né, não foi antes que não possa ser nesse dado momento, já mais velho. É difícil, né? Claro. O que é que você pensa sobre isso aí? Eu penso assim, é possível, né, a gente chamar a atenção de um jovem aluno de uma escola de bairro, né, pública ou não, particular ou não, de um menor poder aquisitivo da sua família como um todo, né, dizer a ele que é possível substituir um brinquedo que relembre uma atividade laboral e que ele possa simplesmente abstrair por abstrair. Eu acredito que isso é possível, né? E aí me deparo também com coisas, né, que vão além dessa questão do lance de apresentar o RPG para o indivíduo, né? Mas também, como você já colocou, já antecipou, inclusive, minha fala, no sentido de que eu pensei esses dois públicos dentro do próprio grupo do RPG. Porque a alcunha de RPGista, ela poderia ser dividida nesse tópico, né? De quem é atingido e de quem atinge, né? De quem é atingido pela palavra do RPG, quem passou, quem foi capturado, e o cara que vai expressar isso, que vai fazer a evangelização do produto, né? Que é o hobby. Mas tem gente que acha que detém também os meios de tal maneira que querem coibir as pessoas de se manifestarem a respeito do jogo, sabe? Existe um caso aqui em Fortaleza, muito famoso, né, de um colega que chegou a ser vilipendiado, né, vou parar aqui com as palavras mais polidinhas, mas ele chegou a ser questionado se ele teria autoridade intelectual, né, ou para fazer um evento ou participar de eventos que envolvam RPG, porque precisaria de um apadrinhamento de grupos existentes. Quando, na verdade, o RPG ele deve ser espraiado sem nenhum limite, saca? Porque o limite que a gente impõe ao próprio jogo é o limite da nossa pequenez, cara. E aí é que tá. Quem é que quer aprisionar o conhecimento de um livro, de uma obra, dentro da sua própria cachola? Entende? É necessário espalhar isso. E aí, respondendo você diretamente, acredito sim que é possível o cara da periferia trocar a colher de pedreiro por um livro. Eu acredito, cara. E aí poderia usar outras expressões, como o cara que está usando uma droga, o cara que está usando uma arma, da mesma maneira.
Então, assim, eu trafego por 2 bairros aqui, cara, que a gente conhece, onde tem iniciativas assim que são primorosas. Aqui, recentemente, no meu bairro, que é a Vila Manosátiro, instalaram uma geloteca, que é uma geladeira aproveitada para receber livros. Isso foi genial, embora essa atitude já tenha existido em outras partes do Brasil, né? No bairro da Serrinha, que é onde reside a família da minha esposa, a galera também, quando eu trabalhei lá no projeto de aprendizagem cooperativa, né, dando aula gratuitamente, a galera também trabalha com esse pensamento freiriano muito aflorado. E tem gente lá, cara, que saiu do cursinho pré-vestibular e passou na Universidade Federal, cara, e leva isso com grande orgulho, saca? Lamentavelmente, não foi possível introduzir o RPG lá, mas existe uma ideia base para o RPG, que é o lance da coletividade. Então, quando eu me proponho a falar sobre essa pesquisa também, para não ficar alongando muito, né, até pelo avançar da hora, mas assim, a ideia de pensar numa pesquisa que envolva o RPG é para ir além do básico que já foi feito. Quer falar que ele faz bem, quer falar que ele te estimula na matemática, no inglês, que ele te estimula a ler por si só. Ok, isso por si só já seria uma grande importância, já teria uma grande importância. Só que parece-me que ao longo do tempo a gente deixou de perceber o mais importante dele, que é o congraçamento. Porque quando você limita a participação ou deseja limitar pessoas porque não tem um produto original, ou porque não conhecem, ou não leram integralmente, essas pessoas não podem ser afastadas. E aqui, cara, eu não estou nem colocando os aspectos mais melindrosos da coisa. Não estou falando, olha, hoje aqui eu não falei de minorias, saca? Não falei de nada disso. Que aí é uma outra discussão que eu não queria fazer, pelo avançar da hora, mas que também evoca, cara, um bate-papo longo. Então, pensando só nesse aspecto aqui do consumo, do acesso, eu imagino que é possível sim, como você colocou, né? Quantas pessoas podem ostentar uma estante como a sua, que eu estou vendo aqui atrás, com vários tomos, e vejo que são tomos originais. Isso é demérito? Não. Isso é porque o livro ele tem um efeito tão importante psicologicamente que nos coloca num outro patamar. Entende? Impõe uma respeitabilidade. E aí você vê, por exemplo, por que tem tanta gente que vai fazer as lives, as participações, né, vai fazer palestra e tal, e a galera fica atrás da estante. Eu não estou falando de crítica a você, eu estou dizendo assim, eu vejo uma estante aqui, mas eu vejo uma estante de um cara que está tranquilo. Eu já vi outras participações suas, já vi outras entrevistas que você fez, e sei do teu estilo, e sei da tua pegada. Mas tem gente por aí, meu nobre César, que usa isso como objeto semiófilo, sabe? Tem gente que pega o livro e ostenta como um capacitor de intelectualidade que às vezes o cara nem tem. Basta colocar debaixo do braço e pronto. E se o cara nem tem? Como é que esse cara vai ser visto dentro da comunidade RPGística? Tá entendendo? Sim, não, sim, sim. Não, sim, são questões, claro, não, sim, isso aí é indiscutível, né? Realmente o livro, ele serve ali, ele físico, né, mais do que até PDF, é um produto, né, e produtos são ostentáveis, né, na realidade que a gente vive, né, é isso, Uma né. xícara, né? É um Eu produto e ela é também, ostentável, né? sim, não, com certeza, com certeza. Ele faz isso, né? Aqui o meu caso aqui, além de eu realmente achar bonito e gostar também de mostrar, eu nem boto, na verdade, eu nem boto. Esses livros que tem aqui são os livros que eu uso mais no cotidiano, das últimas mesas, Cotidiano. né? Porque, na verdade, eu tenho muito mais livro, né? Isso aí, como você falou, não é demérito nenhum. Eu fico até pensando de tentar me desfazer. Eu tenho muitos livros de outros assuntos também, eu gosto muito de livro. É, é uma coisa problemática, né? Que tem uma hora que fica ocupa muito espaço. Então, de um lado, eu tenho livros que eu uso para dar aula aqui,
e de outros que eu uso para jogar, porque é muito prático. Eu pego aqui e consulto na hora, né? Então Tô fica muito ligado. funcional aqui para mim. É, é uma coisa, ferramenta mesmo, né? Então fica muito bom esse trabalho aqui. Mas essa coisa, né? Agora a gente tem essa coisa. Até, por exemplo, nos eventos e tudo, é muito legal também. A gente, às vezes, sorteia livro também, né? Alguns livros de RPG. A gente tem participação de alguns autores e tudo, né? O Uhum. Jorge da Lampião, ele é Sim. aqui, ele é aqui na minha rede de contatos presenciais, né? Porque a gente Sim, é do Rio pode aqui, crer. então a gente está sempre nos eventos junto. Ele traz livros para sortear livros de outros autores também. Ele traz, a gente vai dando. E os panfletos também é muito legal por causa disso, que a gente pode é, distribuir, né? Então, pô, é legal que a pessoa ela joga, acaba de jogar, e ela leva o livro não, o jogo físico que ela acabou de jogar para casa, né? É um panfleto, é um pedaço de papel, mas ela viveu aquela experiência ali e ela está carregando aquilo em potencial, né? Então, quer dizer, aquilo se tornou uma realidade, não foi uma coisa só que ela viveu naquele evento, naquele momento. Ela está levando aquele panfletinho dobrado ali, que foi tudo que foi usado para ela ter aquele momento, né? E ela se sente ali, então, né, capaz de continuar com aquilo. Eu acho essa experiência muito bacana, né? Você narrar ali um jogo de panfleto e dar o panfleto para a pessoa, né? A pessoa vê que aquilo ali é uma realidade alcançável, possível, até na Isso. escola mesmo, né? Distribuir os panfletos. O Jorge foi numa escola que eu trabalho também, ele levou um livro dele lá, Causos, distribuiu lá para os estudantes lá que participaram, né? Lá com ele lá, da oficina, a gente jogou lá com os estudantes. Então é isso aí, né? A gente vai fazendo essas reflexões e vai transformando a realidade, né? Que não é algo, como a gente sabe, não são fórmulas mágicas, né? A gente tem que se guiar pela história, né? Pelas práticas e vendo como é que a gente pode ir fazendo diferente, né? Melhor ali na nossa realidade, tentar alcançar o máximo das cifras, né? As cifras enquanto pessoas e não dinheiro, né? O máximo de pessoas sendo alcançadas ali, é, porque é isso que você falou, né? Os benefícios que o RPG faz, todo mundo sabe. Se não sabe, bota no Google aí que você vai achar rapidamente, porque é algo já ali batido e tudo. Então, é para a gente caminhar ali, né, pro final, felizmente, né, porque a hora vai avançando, tudo, o papo é bacana. É, mas me fale aí, então, para a gente tentar fazer um amarrado aí, você entende, então, que é, como é que se dá então isso aí, toda essa reflexão ali, como algo ali na praxis ali, levar ali para a prática reflexiva, né, sobre aí essa questão do RPG alcançando aí a periferia, alcançando aí é, essas pessoas, né, menos ali, que tiveram menos acesso ao capital cultural de leitura, né? O que você quer falar mais sobre isso? O que você quer colocar mais? O que sobre essa coisa do consumo? O que você acha que tem funcionado essa coisa da gratuidade, né? A gente vê, por exemplo, editoras como a Coisinha Verde, né? O Tiago Junges, todos os livros dele são gratuitos, o PDF, né? Então você tem ali todos os PDFs do livro dele no site da própria editora, gratuito. Será que isso ajuda a reconfigurar o público, né, do RPG? Será que essas iniciativas, né,
da pesquisa, como você faz, dos eventos, né, que a gente faz, são eventos na periferia, né? Eu participo muito na Baixada Fluminense, aqui do Rio, que a Baixada Fluminense são municípios, né? Não são bairros do Rio, são municípios. Eu moro num bairro aqui da Zona Norte, que é a Pavuna, que é fronteira com a Baixada Fluminense, né? E aí faz os eventos aqui, como tem os eventos também na Zona Sul, que é um lugar de pessoas mais abastadas, mas tem muitas comunidades também na Zona Sul, né? Então tenta chamar as pessoas. E essa coisa também dessa troca, né? Talvez nos eventos de ter, como às vezes, né, você colocou um mestre que chega lá com um livro para mestrar. Além de ter a gente que vai mestrar lá um panfletinho, distribuir, tem um cara que chega com um livro e, pô, mas aí o cara que não tem, que foi ali e tudo, acaba tendo contato com o livro, pode folhear, pode ver, pode conhecer. Será que todas essas relações ali... E às vezes também, será que essa própria pessoa que talvez tivesse em algum momento nesse lugar do portador do livro, né? Será que ele tendo contato com essa outra realidade ali na prática e vendo ali o deslumbre, o efeito que isso pode fazer com pessoas que não têm essa facilidade que ele tem, né? De ter esse acesso, de conseguir ali. Será que não tem uma troca ali também que molda os dois lados, né? E todas essas... São múltiplas questões para a gente refletir. O que você pode falar mais aí? Você ficar à vontade aí para levar aí o ponto que você quiser, se você quiser encerrar, o que você quiser falar, tiver propaganda para fazer também aí, as suas participações, o que você quiser, fale aí. Beleza, César. Eu vou tentar dar um desfecho aqui, né? Pegando todo esse leque que você me deu, né? Pensando o seguinte, acho que deu para ficar um pouco mais claro o lance do porquê as realidades colidem, né? Eu acho que dá para a gente refletir sobre isso e tal, do porquê que eu tenho dito essa frase, né? Meio que vira um slogan, porque isso é aplicável não apenas para a pesquisa do RPG, mas para a nossa vida de maneira geral. Então, esse lance de dessacralizar, tirar essa ideia de uma sacralidade do produto, qualquer que seja, o aparelho celular, a televisão, né, uma bolsa, enfim, o que vier na sua mente agora. E em especial o livro. Por que o livro? Porque o livro é o objeto, por natureza, do RPG. Porque, embora existam livros, aliás, embora existam jogos digitais, jogos online, tudo que você possa imaginar, eles têm uma origem pensada naquelas tentativas de se promover um RPG lá atrás. Eu não vou ficar voltando muito no tempo, mas os produtos culturais hoje, a indústria cinematográfica, né, os seriados, como você colocou, enfim, esses produtos culturais também são oriundos da perspectiva RPGística, por quê? Porque também são oriundos de um pensamento nerd. Também dá uma outra vibe para a nossa conversa, né? Eu não vou entrar aqui também. Mas imagina o seguinte, hoje é bacana, hoje é cool, né? Como a galera diz, hoje é legal você conhecer de série, você conhecer de livros, você conhecer do produto, fazer aquisição, e isso gerar em você aquela sensação de participação cultural pop, né? Isso é uma coisa muito interessante e isso vai moldando um pouco do nosso comportamento na contemporaneidade. Isso vai moldando a nossa forma de enxergar a vida. Tem jovens que acabam sendo felizes porque simplesmente trocam de aparelho celular todos os anos. E tem jovens que são felizes porque jogam futebol. Ou tem jovens que vão para a pracinha do seu bairro e lá brincam, pintam um gesso, qualquer coisa que seja, de forma gratuita. Então eu acho que a gente tem que tirar essa coisa do sacralizado, do consumo em si. Não se é feliz apenas por comprar. E eu acho que essa é uma grande lição. Mas como é que nós vamos acessar... E aí eu ia entrar no lance do fetiche, né? Que também não dá tempo, mas tipo assim... A relação fetichizada que a população em geral tem, não é só o público RPGista, molda, forja a identidade do ser humano hoje.
em especial do brasileiro, que, diga-se de passagem, nas últimas 2 décadas teve uma melhoria financeira, mas naturalmente isso não se converte em capital cultural. Ora, vejam vocês, né? Vejam vocês o quanto o fato de ascender economicamente, o pouco que seja, ter um salário melhor, ter uma capacidade de consumo maior, não nos transformou a todos, né? Ao contrário, nos tornou dependentes de cada vez mais acessar mais crédito. Isso está sendo posto em xeque hoje. Quem éramos nós há 2 décadas? Quem somos nós hoje? No mesmo âmbito do consumo, quem somos nós? Vamos pensar um pouco. Quem ainda dispõe dos seus livros guardados, que possa mostrá-los, e os que tiveram que vendê-los por alguma razão, né? E aí já faço aqui também um campo, né, uma campanha para os colegas que participam de grupos de RPG, para darem uma força, né, a um colega que precisa da nossa força também, que é o Marcos, da Cantina dos Heróis, é um cara que faz rifas, né, precisa dessa nossa força para também garantir um sustento, ele que é um grande guerreiro nacional, que faz a divulgação do seu trabalho, e por fim, né, que estou me estendendo muito, mas por fim é isso, a ideia das realidades colidindo, né, e dizer que estou à disposição de todos, inclusive sua, César, de novos momentos, né, esse final de semana agora, eu vou fazer, não posso dizer agora, mas no próximo, já tem uma participação aí garantida no sábado, na Gen Con, que é a maior convenção de RPG do planeta, né? Vou levar essa fala desse jeitinho que vocês estão acompanhando aqui. Não pensem que tem uma cara aqui e terei outra cara lá. Ao contrário, é o momento oportuno de puxar na saia dos produtores de RPG e dizer, olha, tem gente que não foi ouvida ainda, vamos ouvi-los. E aí, outras falas virão, peço que acompanhem o Instagram, @Raoni_Maciel, no Instagram, e o Facebook, que é Raoni Maciel também. E ainda existe o Facebook, né? O Facebook está lá, ainda funciona. Sim. Né? O pessoal pensa que não tem mais, mas tem. Não existe só as outras plataformas, né? Procurem aí, porque tem links de fala, né? Porque essa fala, para estar aqui com o César hoje, eu tive que me preparar muito para estar aqui com o César, falar muito tempo antes para preparar esse nosso encontro de hoje. Então, tem uma série de falas no YouTube, na Twitch, que a galera pode acompanhar. César, acho que é isso. Eu só tenho para lhe agradecer aqui do espaço. A galera que estiver curiosa sobre essa pesquisa, pode procurar, dar uma olhadinha lá e me contatar, que eu estou à disposição para bater aquele papo. Procura sim, cara, porque é verdade, ó, tem muito material do Raoni falando em diversos canais, você vai encontrar. Se você fizer pesquisa no YouTube, aqui no Instagram, vai lá no Instagram dele, que ele linka lá tudo direitinho, várias participações dele. Você vai poder ver um pouco mais ali. Talvez algumas coisas se repitam, que é bom, né? Para ir fixando, mas outras coisas também, colocando. Eu acredito, não sei se ele concorda comigo, mas hoje talvez ele tenha conseguido tocar em coisas que ele não tenha tocado anteriormente em outras falas, né? Porque, afinal, aqui a gente é um diálogo, né? Não é uma entrevista, é uma conversa, Isso. é um bate-papo. A gente vai fazendo essa troca aqui, que eu acho muito legal, muito bacana, e vai surgindo aí. Vai ser uma reflexão coletiva, né? Acho que sempre o diálogo é uma coisa muito engrandecedora, né? E vocês também vão participando aqui no chat aqui também, fazendo as colocações de vocês, né? Eu vejo que muitas pessoas vão refletindo conforme a gente vai falando aqui, tanto que elas vão se manifestando aqui, né? E é legal isso, porque a gente está aqui para alcançar as pessoas, para ser alcançados, né? Isso que você falou agora, essa coisa dessa coisa dos anos, né? Das crises de manter os livros, né, vender os livros, isso é sensacional, porque eu, por exemplo, só fui comprar livro, né, eu ganhava da minha mãe os Aventuras Fantásticas, que ela comprava no Shop Chão, ali
no Catete, na Glória, mas livro de RPG mesmo eu só fui comprar em 2012, quando eu já estava trabalhando ali, né? Já tinha feito concurso, quando eu comecei a receber meu salário ali de professor, que foi até o Old Dragon ali, né? Eu já tinha comprado alguns livros usados e tudo, mas o livro novo mesmo, só depois mesmo, eu já, não que eu comecei a trabalhar, porque eu já trabalhava antes, mas, inclusive, eu já minha filha já fazia quase 10 anos, né? Então, eu já tinha família ali estabelecida, e depois, já com um filho de 10 anos, que eu fui comprar o meu primeiro livro novo de RPG, né? Porque eu já sentia num momento ali que eu já poderia me dar esse luxo ali, né? Claro que são sempre escolhas, né? Infelizmente, a gente não Prioridades, né? pode. Mas falei, pô, é um negócio bacana, vou, né? Vou fazer isso. E aí, como você vê, tudo isso foi vindo depois. Até os livros velhos, né? Como o livro do AD&D, tudo, eu fui. Segunda Eu edição não, aí. não tive eles na época, né? Que eu jogava eles, eu comprei eles. Na verdade, eu comprei esses livros aqui durante a pandemia, né? Então, Poxa, assim, legal. porque são coisas que a gente, né, vai dando importância, né? Como você falou, né? A pessoa é, tem esse contato com livro, tudo. Eu sempre gostei muito de livro ali, né? Eu tive o capital cultural de ser estimulado pela minha mãe, era professora. Minha mãe, inclusive, Olha só, o minha mãe Hábitos, né? faleceu. Não, sim, sim, né? Minha mãe faleceu agora durante a pandemia, né? Eu também cheguei a ficar doente com coronavírus. São momentos, né, terríveis, né? A Uhum. gente tenta fazer essa vivência aqui porque é importante também, né? Até para a gente não ficar só Sim, focado nessa aprisionamento da crise que a gente vive, e estender isso. perfeito. Então, eu sempre tive esse estímulo de ler tudo. Então, agora, né, que eu tenho talvez possibilidade de fazer essas escolhas ali desse investimento, fui comprando esse livro, porque realmente eu gosto, só que é um negócio que eu gosto de ler, gosto de passar, tentar estimular meus filhos, né, as novas gerações e tudo, mas é algo que é a minha configuração, né? Mas como a gente viu aqui, você não tem que ter nenhum livro, né? Como o Raoni falou, não tem, e joga RPG, né? Você não precisa ter livro para jogar RPG, você não precisa nem saber ler para jogar RPG, né? O José Noyce fez aí, lançou Pequenos Aventureiros, que é para ele ser um jogo bacana, maneiro para todo mundo. Você que é mais velho, você que é da nossa idade, você que é mais novo, criança, consegue jogar ele, porque ele tenta trabalhar com sistema de cores também, né? Para a criança reconhecer cores ali e tudo. Quer dizer, para não precisar ser alfabetizada. E eu já mestrei para pessoas de mais idade que não eram alfabetizadas também, porque você não precisa ter esse domínio, mas talvez, né, pelo menos esse é o meu posicionamento, acaba te levando a ter o interesse, né, de consumir essa mídia e tudo. E eu acho legal isso que o Raoni aí, levando essa reflexão, a gente, né, nós que somos educadores, nós que tentamos fazer eventos, levar para locais públicos, né, levar para as escolas, o RPG, para estar alcançando cada vez mais. Porque é isso que ele falou, pegar pessoas, muitas vezes, que não são nem estudantes, né, pessoas que são trabalhadores no horário do almoço, já pegar ali em evento, né? A gente fez isso, pegar as pessoas que estão no horário do almoço, fazer aqui uma brincadeira, né? Vamos lá, pá, isso é sensacional, né? Fazer ali esse estímulo, porque o RPG realmente, se a gente está aqui falando a sexta-feira, né? Falando aqui 9 horas da noite, é porque realmente é algo que a gente vê que é importante, além das nossas vidas, né? É importante para a Isso. sociedade, né? É importante ali para o convívio, é algo que pode ser uma ferramenta para a construção de uma sociedade melhor.
também. É isso, Raoni? Fala aí. É isso sim, querido. Eu só tenho a lhe agradecer, é uma reflexão importante, né? Hoje as realidades colidiram no nosso bate-papo. Para quem pegou no final, né, o César é muito certo que deixe isso disponível, né, César? Para a galera que vai Sim, ver sim, sim. depois, né? E vou Sim, deixar sim. já o link também no meu próprio Instagram pessoal. Agradecer pela galera que esteve aqui com a gente. Não, não é fácil manter, né, esse bate-papo por longo tempo e muita gente entrou para acompanhar. Agradeço a audiência de todos aí. César, me disponho, né? Estou sempre a postos quando você precisar fazer alguma reflexão. Conte Com comigo, tá? certeza. Estou às suas Chamo ordens, sim. querido. Chamo sim. Eu agradeço, muito obrigado, Raoni. Valeu aí o bate-papo. Quando você quiser também vir jogar com a gente, né? A gente, não sei se você já assistiu aí, mas a gente joga aqui no Instagram mesmo, porque eu também, como você falou que não domina essas tecnologias, eu também não domino, não sei botar no meu computador esses negócios de... Então, o que que eu faço para jogar ao vivo? Eu jogo aqui mesmo, igual eu tô com você aqui, como agora, Sim, sim. né? Cabem 4 pessoas aqui, pode ficar durante 4 horas. Dá Pode para fazer crer. uma sessão, vamos jogar, né? Vamos usar essa mídia, né? E é uma mídia que todo mundo pode acessar para assistir a gente aí, né? Essa realidade aí do que a gente vive, né? De ter agora celular, essa coisa esse momento que a gente vive, até as pessoas ali que tinham mais dificuldade agora estão sendo impelidas, elas estão quase sendo obrigadas a ter que ter ali um smartphone, né? É uma coisa que é uma forca que se cercou para elas poderem conseguir ali manter o mínimo de operacionalidade do cotidiano dela. Claro que com a quantidade que a gente tem de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, não é uma coisa que afeta todo, porque também você ter o aparelho não é você ter internet, né? Aí são duas coisas, eu Exato. como professor, nesse momento aí de Bem ensino sabemos. remoto, a gente sabe como é isso, com essa complicação e tudo, mas por males e bens, a gente tem bem de estar podendo alcançar cada vez mais pessoas, né? E levando aqui essas mensagens aqui. Então, galera, valeu. Se deixar, a gente fica às 4 horas aqui falando até o Instagram expulsar a gente, mas não vamos fazer essa maldade. Vamos lá, que a vida continua além aqui. Obrigadão, Raoni. Aquele abraço, Valeu, querido. Um tudo de bom abraço. aí. Tamo junto. Até a próxima.